Abra lá para a palavra de Deus em Josué capítulo 24, versículo 15. Josué 24, 15. Josué 24, 15. O tema de hoje é: eu e minha família serviremos a Deus. Na realidade, esse mês todo nós vamos trabalhar o tema de família na igreja. Mês todo, domingo, né? Para a gente trabalhar nas células também. Vamos trabalhar o mês todo o tema da família. Então hoje é servir a Deus com alegria, servir a Deus juntos. Amém, queridos? Você crê nisso? Você crê que toda a sua casa servirá ao Senhor? Hoje ainda a sua casa, quem ainda não tem todos aqui da sua família no reino de Deus? Quem ainda não tem? Levante sua mão. Muita gente. Então nós temos que lutar esse mês. Será um mês de batalha espiritual para você trazer as pessoas que você ama para a casa de Deus. Amém, queridos? Você crê nisso mesmo? Que toda a sua família será salva? Você tem que chorar e gemer por eles. Você tem que jejuar por eles. Por quê? Porque você não pode entregar a sua família para ser condenada ao fogo lá do inferno, queridos. Porque quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu estou salvo. Mas aí as pessoas dizem assim: não, aquele não quer saber de nada das coisas de Deus. Queridos, hoje nós vamos aprender que a nossa oração tem poder. E os homens de Deus que serviram a Deus com família, em família. Você crê nisso? Então eu vou te contar uma história. Uma ilustração, uma breve ilustração. Então, havia um homem. Ele estava num deserto. E caminhando e não achava água. E começou a delirar e olhou. Ele viu ao longe assim um oásis. E aí ele estava já... Porque você sabe que se passar muito tempo sem água, você morre. Você pode até ficar sem comer, mas você tem que beber. E ele olhou assim e ele viu um oásis. Ele viu coqueiros, ele viu as palmeiras e viu um lago muito lindo. E ele saiu correndo para lá. Quando ele chegou, era uma miragem. E ele quase que desanimou, quase desistiu, mas ele seguiu em frente. Subiu um morro e desceu. E ele olhou ao longe assim uma casinha de madeira. E ele então se dirigiu até aquele lugar. Chegando naquele lugar, não tinha nada, a casa estava vazia, não tinha ninguém. Mas tinha um poço, daqueles com bomba, sabe aqueles? Com bomba, vocês que... Como é o nome? Manual, aquela bomba manual que tinha que usar a força do braço. Então, ele chegou do lado e bombou e não saía nada, E ele viu do lado assim, ele viu uma garrafinha, como se fosse uma garrafinha de coca. Ela estava cheia de água, mas na garrafinha estava escrito, tinha algo escrito na garrafa, colado assim. A pessoa escreveu ali: coloque a água que tem aqui dentro no copinho. Tinha um copinho ali. Irmão, não vai dormir, tá? Não vai se ajeitando aí para dormir. Vou dar uns gritos aqui para você acordar, tá bom? Aí ele falou assim: a pessoa escreveu: coloque a água no copinho e aí bombe, para que você possa então tirar a água do poço. Aí aquela pessoa pensou: poxa vida, será que isso é verdade? Eu posso matar minha sede aqui agora com 300 ml de água e andar mais 2 ou 3 quilômetros e morrer de sede. Ou então eu posso acreditar no que está nessa garrafinha, colocar água, bombar e vai que sai água, ou não. Então o que ele fez? Naquele momento ele acreditou naquilo. Ele então coloca aquela garrafinha de coca, que era água,
dentro do copinho e começa a bombar, e bombar, e bombar, e bombar. Chega uma hora que começa a fazer um barulhinho, né? Então a água começou a subir. Por quê? Porque ele acabou com o ar que tinha no cano. Então ele começou e a água jorrou. Amém, queridos? Esse é o desafio que eu faço para você hoje. Se você acreditar nessa palavra aqui, que eu vou te passar hoje, tua vida muda hoje. É transformada a sua vida, a sua casa. Porque o milagre, ele vem através da obediência, sabia? Aquele homem teve que obedecer aquele recado que tinha, um simples recado. E ele pode então encher o seu cantil, encher algumas garrafas que ele trazia com ele, vazias, e ele tocou sua vida e chegou no lugar, no seu destino. Assim será a sua vida hoje aqui, tenho certeza. Nós vamos viajar um pouco na Bíblia. Se você não tem a palavra, amém, acompanhe no telão. Então diz assim: mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja a terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir? Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declare: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, queridos? Então está aqui uma porta aberta para nós. Nós temos a oportunidade de servir a Deus em família, ganharmos todos os nossos familiares, sermos todos abençoados, ou então deixarmos tudo isso para trás e seguirmos a outros deuses, deuses com D minúsculo. E aí nós vemos assim que a nossa família é o bem mais precioso que Deus tem nessa terra. O bem mais precioso, por quê? Porque Deus é família. Deus, Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito. Então Ele é família. O inimigo das nossas almas, que se chama Satanás, que quer dizer adversário, ele não quer que você tenha família. Ele quer que você se separe da sua família. Ele quer que o casal se separe. Quantos casais nós vimos separados? Quantos casais nós vimos morando debaixo do mesmo teto, mas não se falam mais, não conversam mais, não tem mais diálogo? Não existe mais comunhão dentro da sua casa. Não existe mais respeito, acabou o respeito. Não existe uma gentileza, o marido para com a esposa. A esposa, a Bíblia diz que ela é uma auxiliadora. Ela tem que ser cuidadora do marido, ela tem que auxiliar o seu marido, ela tem que orar pelo seu marido. Você sabia que a esposa, ela tem algo assim precioso? A mulher, Deus deu um tipo de radar para ela. Ela está sempre de antena ligada, sabendo das coisas que estão por acontecer. Então ela é a mulher que cuida, a mulher que dobra o seu joelho, zela do seu marido, cuida do seu marido, dos detalhes. Ontem nós estávamos aqui dando uma palavra para as mulheres, e algo assim que Deus tocou no meu coração foi a respeito do cuidado que vocês mulheres têm com os seus maridos. Talvez você já não tenha mais. Talvez você não tinha ouvido uma palavra dessa, de que você tem que passar a camisa do seu marido, você tem que cuidar das cuecas dele, você tem que ajeitar o guarda-roupa dele. Você sabe que a minha esposa, ela ajeita tudo isso para mim. Ela é uma pastora, cuida da ONG, cuida dos cachorros da rua, cuida de criança, cuida dos filhos, cuida dos netos, cuida de vocês e ainda cuida de mim. Como que ela arruma tempo para isso, eu não sei. Mas ela faz. Eu não passo minhas camisas. Isso não me cai um pedaço. Eu vejo assim que nós, queridos, nós
Viver como casal é um desafio. Viver em família é um desafio. Porque não é só colocar filhos no mundo, queridos. Você vai ter que ser pai. A mãe vai ter que ser mãe, auxiliadora. Deus colocou a mulher para auxiliar o marido. Vocês que são mães, já comecem a ensinar as filhas moças já a cozinhar. Porque ela tem que ser algo assim. Se você só sabe fazer miojo e não sabe nem fritar um ovo, teu casamento está fadado a fracasso, minha querida. Fracasso total. Sabe quando que eu vejo que os homens aqui têm um casamento abençoado? Quando tem uma barrigona assim, ó. Gente, o teu pastor não tem barriga, mas sabe por quê? Eu já vou dizer por que eu não tenho barriga. A comida lá em casa é boa. É que eu levanto 7 horas da manhã e pulo na minha bike, na minha bicicleta lá ergométrica, e pedalo 40 minutos todo dia. E depois aí eu vou para minhas máquinas de musculação lá e física e fico lá, me arrebentando para não criar barriga. Senão eu já estava também do jeito que vocês estão, nesse estado aí. Não vou dizer de putrefação, porque vocês estão vivos ainda. Mas é esse estado que vocês estão aí. Porque eu decidi não ser, né? Decidi me cuidar. Vou falar, eu decidi me cuidar. Então, queridos, entenda uma coisa. A sua casa, ela vai ser o que você determinar dentro dela. Se você é marido, Deus, quando você aceitou Jesus, você sabia que você se tornou sacerdote lá da tua casa, homem? Você se tornou sacerdote da tua casa quando você entregou a tua vida a Jesus. Você se tornou sacerdote, e a Bíblia diz que nós somos sacerdotes e reis. Amém? Sabia que você tem um rei lá dentro da sua casa? Como que você trata ele então? Sabia que a palavra de rei não volta atrás? Sabia que a palavra do rei é aquela palavra que foi decretada? Vocês ouviram isso semana passada? A palavra do rei Ciro. Quando ele deu a palavra, Daniel, por mais que ele tinha assinado o decreto, ele não podia voltar mais atrás. Daniel teve que ir para a cova dos leões. Esse é o tipo de palavra que esse homem que está do teu lado tem. Se ele é um homem, ele é um homem de Deus. Se ele é um homem que serve a Deus. Se ele é um homem de oração. Ele é um homem que abençoa a sua família. Ele é um homem que põe a mão na cabeça dos filhos e declara que eles são bênção na vida de vocês lá dentro daquela casa. Então ele é o sacerdote dessa casa. Se ele não faz isso, ele é um sacerdote de Araque. A coisa vai apertar um pouquinho, mas vai ser bênção. Porque nós viemos a essa terra para fazer diferença, amém, queridos? Você sabia que você, como cristão, você veio para fazer diferença nessa terra? Você está dentro do reino e do reino de Deus. E o reino de Deus, existe um rei, o nome dele é Jesus. E é ele que pagou o preço para que eu e você estivéssemos aqui nessa noite, para participarmos daquela mesa, da santa ceia que é dele. E ele diz assim, que aquele que bebe do meu sangue tem parte comigo, e eu ressuscitarei no último dia. Amém? Sabia disso? Isso irá acontecer com todos nós. E aí então a nossa vida em família é isso. É uma vida de renúncia, queridos. Por que que os casais hoje se separam? E antigamente, na época que a gente era criança, eles viviam muito, porque houve então a libertação das pessoas, principalmente das mulheres. Elas hoje ganharam terreno, hoje elas são bênção, porque hoje elas estudam, fazem faculdade, elas têm o seu trabalho, e isso tudo é muito bênção. Porém hoje, ninguém mais quer renunciar a nada.
As pessoas não querem mais renunciar. E casamento, meu irmão, para dar certo é renúncia. Você terá que fazer coisas que você não gosta, mas você terá que fazer. A esposa terá que fazer coisas que não gosta, mas terá que fazer. Eu conto uma historinha que eu e a Rita estávamos fazendo já curso de casais, já estávamos no reino de Deus. E ela sempre picava alface. Picava alface. E eu comi aquilo, falei, meu Deus, tá bom. E você vai engolindo algumas coisas, porque isso é renúncia. Mas se você também não falar o que você não gosta, e depois isso deve ter sido lá em 2002 mais ou menos, nós já 12, 13 anos de casado, um dia nós... Nossa vida, ela é uma renúncia. Mas você também tem que expressar as coisas que você não gosta. Isso chama-se comunicação no casamento. E casamentos estão acabando porque não se comunicam. Outra coisa que eu acho assim um sacrilégio, como bom italiano e narizudo que sou, né? Todo italiano é narizudo. Se você é narizudo, você é italiano. É inegável, está na sua face. E ela como filha de italiano, Tânia, vocês são filha de italiano, meu Deus. Claro que a mãe era uma bugre, né, uma índia, e o pai laçou ela lá no meio da tribo. Mas o seu Paulino era italiano. E ela sempre picava o macarrão assim, eu falei, meu Deus, cara, olha o que você está fazendo. Isso é um sacrilégio para um italiano também. Não faça mais isso. E ela nunca mais fez. Então, o relacionamento em família, para que as coisas funcionem, nós temos que conversar muito. Às vezes nós estamos na cama lá e estamos lá conversando, porque não tem muito tempo, né? Muitas vezes eu chego em casa, a Rita não chegou ainda, ou às vezes eu chego, eu chego depois. Então a vida de pastor é bem louca, né? Então é bem renúncia mesmo. E aí a gente conversa muitas vezes lá na cama, a gente tem muito diálogo. E é isso que tem que acontecer na sua família, para que ela dê certo. Nós temos um papel importante como pais. Se você não estiver unido com a sua esposa, você que é casal, a sua casa ela vai começar a ruir, queridos. A sua casa ela vai começar a deteriorar. O inimigo ele começa a ter autoridade no meio do casamento. Se os teus filhos olharem para vocês e eles começarem a ver que vocês começam só a discutir e brigar, os nossos filhos eles são muitas vezes o espelho da gente. Quando a gente vê filhos, crianças aqui na igreja muito violentos, é porque os pais são violentos dentro de casa. Na igreja eles, Pai do Senhor, irmão. Ou então ele assim, oi amada. Uma coisa que ele quer que você chame ele em casa é de meu amado. Né? Ele quer. É o que ele almeja. Tem homem querendo trazer já a cama dele para dentro da igreja, porque aquilo você vai chamar ele de amado. Então essas coisas, queridos, nós precisamos guardar a nossa família. O seu primeiro ministério
no reino de Deus é a sua casa. Você que é mulher, que serve a Deus e que porventura o seu marido ainda não foi alcançado para o Senhor Jesus. Olha o que diz lá em 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3. É um versículo muito chave, muito especial para isso. Ele diz assim: semelhantemente, vós mulheres sede submissas ao quem? Você tem que se colocar. Sabe o que é a missão? Sabe o que é a submissão? É debaixo de uma missão. Deus confiou uma missão para o teu marido, sabia? Deus confiou uma missão para ele. A missão dele é uma responsabilidade muito grande. A missão do seu marido é cuidar de você. A missão do seu marido é amar você como um vaso mais frágil, sabia disso? Essa é a missão do seu marido. Se ele não está fazendo isso, ele está errando. E há um peso espiritual sobre a vida desse homem que está aí. Talvez você é solteiro, mas já vai acostumando, porque é assim que funciona no reino de Deus. Então ele diz assim, que as mulheres então sejam submissas ao vosso marido, para que também, se algum deles não obedece à palavra, ou seja, ele ainda não é um homem de Deus. Se ele não é um homem de Deus, então ele seja ganho sem palavra, pelo procedimento das suas mulheres. Não é oração, não. Pelo teu procedimento, pela sua atitude dentro da sua casa, pela sua obediência. Você serve, faz o jantarzinho para ele lá. Ou você diz assim, se vire, tem comida lá na geladeira, mas está fria. Se vira esquentar. Você tem braço, você não é aleijado, miserável. Não. Ele está falando ali que pelo teu procedimento você vai ganhar esse homem, ele vai se tornar um grande homem de Deus. Você crê nisso? Você crê? Então, essas coisas acontecem. Passa o outro versículo lá, vamos vendo aí. Vai, mais outro para frente. Vai indo. Aqui, ó. Você é uma mulher mansa. Vocês são mansos dentro da sua casa. Aqui eu quero partilhar entre os dois. Há uma mansidão lá dentro. Queridos, não é que nós não ficamos irritados ou ficamos bravos, não. Porque a Bíblia diz que Moisés era homem, não tinha homem mais manso nessa terra. É ou não é? Sim ou não? Mas quando ele desceu lá do alto do monte, com as tábuas da lei, ele viu o alarido de prostituição no arraial do povo de Israel. Que era o quê? Eles estavam se corrompendo e fazendo o quê? Fazendo um bezerro de ouro para adorar. Então o que ele fez? Se irritou e ele... Ó, as crianças sabem. Escutei as crianças falando aqui. Ele quebrou então os 10 mandamentos. O que ele fez? Ele se irou. Então, você se irá, não é que está proibido, porque Deus te conhece, Ele sabe que você e eu somos humanos. Mas Ele diz assim, irai-vos e não pequeis. Então, para você não ficar pecando, você pode até se irar, mas depois você chega lá e conserta com a sua esposa, meu irmão. Conserta, ou seja, chega ali e se perdoem. A Bíblia diz assim, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, o que é isso? Não vai dormir brigado com ela, não. Porque aquela noite você vai ter pesadelos. Então, vai passando lá. Isso, deixa eu ver aqui. O 7. E diz assim, igualmente vós maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher. Gente, não é fácil entender mulher.
Eu sei disso porque eu sou homem. E Deus nos fez tão diferentes. Nós somos muito diferentes. Muito diferentes. E aí ele diz assim: com entendimento, como vaso mais frágil, honrando a sua mulher. Você honra a sua mulher? Você tem honrado ela? Ou você tem só cobrado dela? Você tem honrado a sua mulher? Você lembra do aniversário de casamento? Já esqueceu? Hã? Você lembra do aniversário dela? Você lembra do aniversário dela? Gente, eu tenho uma luta, eu vou confessar meu pecado. Não, eu sei a data de nascimento e de casamento. Não é isso. É que eu sou péssimo para dar presente. E a Rita diz assim: eu sou a mulher mais fácil desse mundo para dar presente. Eu só sei comprar uma coisa, sapato, que eu sei que ela gosta. Então eu vou lá e já compro um sapato, porque aí eu sei que ela queria outra coisa, né? Aí agora eu levo minha escudeira Sara comigo. Sara, me ajude, pelo amor de Deus. Diga que você vai comigo lá no shopping para comprar alguma coisa para tua mãe. Ela foi e nós compramos um negócio diferente dessa vez. Claro que à noite eu acabei desfrutando daquilo. Ah, viu? Agora você já... Então, e aí... Tá aí a minha mulher, depois ela me pega na saída. Então, por que, gente? Por que você tem que honrar a tua esposa? Para você não perder o seu casamento. Porque com o tempo vai esfriar mesmo. Vão chegar os filhos vão começar a tomar ela de você. Porque vai necessitar da mãe. As atividades, a mulher trabalha o dia todo, ainda chega em casa, tem o terceiro turno, né? Tem que limpar a casa, lavar a roupa e coisa parecida. Então, olha só, você tem que honrar a sua esposa, não ficar brigado com ela, é o que está querendo dizer ali, porque ela é herdeira convosco da graça da vida de Deus, da graça do Senhor Jesus, para que não sejam o quê? Impedidas o quê? Tua oração. Então não adianta nada você querer se achar o cara de oração. Eu oro 15 minutos. Eu já oro 20. Eu oro meia hora. E eu fico 1 hora com o pastor na igreja orando. E eu vou lá e oro e olha e não acontece nada. Por que não acontece nada? Porque o céu se tornou de bronze. O céu se torna de bronze e o chão de ferro. Isso mesmo. Por quê? Porque eu tenho que honrar minha esposa como o vaso mais fraco. E elas não são tão fracas assim. Elas viram uma fera de vez em quando. Mas isso não tem nada a ver. Porque quando nós dermos o exemplo dentro da nossa casa, então Deus começa a derramar uma bênção sobre nós e transforma o coração da nossa esposa também. Aí ela vai começar a se constranger com a nossa atitude e ela vai ser uma mulher de oração, ela vai ser uma mulher piedosa, ela vai ser uma mulher, como diz lá em Provérbios, né? Ela que cuida bem da sua casa, ela vai ser uma auxiliadora quando ela ver e enxergar em mim a diferença de Cristo modelando o meu caráter. Amém, queridos? O nosso caráter como homens de Deus. Então, isso aqui é tremendo, queridos. Servir a Deus juntos. Mas primeiro nós precisamos consertar a nossa casa, consertar o nosso relacionamento. Porque muitas vezes as pessoas querem servir a Deus, amém, isso é glorioso, é maravilhoso você servir a Deus. Mas o seu primeiro ministério é a sua casa.
primeira ovelha sua, marido, primeira ovelha que você tem lá, não é nem aqui, não, eu tenho 3 discípulos agora, eu cuido de 3 discípulos. Não, primeira discípula que você tem é a sua esposa. Você tem cuidado dela como sua ovelha, como sua discípula? Você tem ouvido ela, ou você, não, vai lá se abrir para a sua discipuladora. Negativo, querido, negativo. Nós temos discipuladores, mas nem tudo a gente corre lá para eles, porque coisas do casal nós temos que resolver dentro da nossa casa. Nós temos que resolver lá dentro. Então, o que nós vemos é a gente servir a Deus com entendimento. É você ter a sua casa debaixo da autoridade de Deus. Você chegar na casa da pessoa, você sentir então a presença de Deus na vida daquele casal. Se entrar naquela casa lá, você vê que aquela casa é de Deus. Ou muitas vezes a gente decepciona, chega lá, eles estão separados, não se conversam, ficam brigando por qualquer coisa, discutem a troco de nada. Você diz assim, parece 2 adolescentes, gente. Meu Deus, nem adolescente tem atitudes que muitas vezes os casais têm. Coisas bobas, discutem por bobagens. E o casamento vai acabando não por grandes traições ou coisa parecida. Eles vão acabando por pequenos detalhes. E lá na frente, assim, não dá mais. Ué, mas depois de 30 anos de casado, agora que viu que não dá mais? Não, porque nós ficamos juntos por causa dos filhos. Da onde que filho segura casamento, gente? Então não vai se enchendo de filho para segurar esse abençoado aí, não. Vocês têm que tratar o casamento de vocês. E hoje, graças a Deus, Nelson e Tânia, levanta a mãozinha aí. Aquele casal abençoado ali, hoje eles cuidam de um curso aqui na igreja, chama-se Pais e Filhos. E tem sido muito bênção. A gente tem assim apoiado o trabalho deles, tem se dedicado muito para ajudar os casais aqui. E aí o pastor Sérgio e a Charlene também, que cuidam dos casais. Então, queridos, entenda uma coisa: a nossa vida em família e a tua vida dentro da igreja, dentro do reino de Deus, é aquilo que você trabalha dentro da sua casa, é aquilo que você faz lá dentro. Se você tem uma vida de leitura da Bíblia, se você tem uma vida de oração lá dentro da sua casa, você mostra isso para os seus filhos, eles vão ver Deus em vocês. O Ícaro, ele está por aí, está ali, orando. Então, quando ele vinha para casa, desamanhecia, está ali um amigo dele ali, aí queridão, beleza? Um amigo de pagode dele está lá hoje, ele está muito feliz. O Ícaro trouxe um amigo para cá e a esposa dele está ali, né? E o Ícaro chegava de madrugada, né? Junto com o Brunão, viviam tocando nos botecos aí, né? Os pagodes, hoje o Ícaro está servindo a Deus. Mas naquela época, isso aí, já também há uns 10 anos atrás, ele saía para a balada e nós ficávamos ali orando, eu e a Rita, na madruga, de joelho dobrado. E ele chegava, e um dia ele chegou chorando para mim, dizia assim: pai, você me perdoa por tudo que eu fiz? Eu falei: claro, filho, que eu não vou te perdoar. E ele chegava embriagado em casa, e eu estava lá de joelho, ele tinha que pular por cima de mim, ele pulava o portão e pulava por cima de mim, e ele via Deus em minha vida, orando por ele, intercedendo por ele. E hoje o fruto disso é a vida dele aqui no altar de Deus. Você não pode desistir dos seus filhos, você não pode desistir da tua família. O que o inimigo quer fazer é levar eles, ceifar a vida deles. Ele foi livre de
quantas ciladas esse menino foi livre. Depois que ele converteu, que ele hoje é meu discípulo também, né? Aí ele começou a contar as façanhas dele. Meu Deus, a gente viu assim o livramento de Deus. Eles iam tocar com essa piazada lá em Colombo, daqui a pouco os caras iam lá, se entreveravam com eles lá, queriam matar os caras, tinham que sair escoltados, e debaixo de pedrada e coisa arada. Olha, só tragédia. Mas sabe, a tua oração tem poder. A tua intercessão, o teu jejum, aquilo que você sacrifica para Deus, o inimigo não pode tocar. Ele pode tentar armar ciladas, ferir, mas ele não pode ceifar a vida de ninguém. Não pode ceifar. Entende isso? Entende isso? E aí nós vemos aqui a vida em família. A vida em família que os apóstolos tinham, serviam a Deus em família. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 5, coloca para nós lá. Depois você tem lá Atos 21, 5, mas olha aqui. 1 Coríntios assim: não temos nós direito de levar conosco esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Presta atenção aqui, gente. Os homens de Deus serviam a Deus em família. Aqui está dizendo que Paulo está falando assim, ó, ele está fazendo uma pergunta: não temos direito nós também de levar as nossas esposas, por mais que Paulo era solteiro, mas ele andava com Barnabé. E ele diz ali então, e também os demais apóstolos, que os apóstolos levavam a família para fazer a obra de Deus. E ele diz assim: e os irmãos do Senhor. Quem são os irmãos do Senhor? Os irmãos do Senhor Jesus por parte de mãe. Então os irmãos do Senhor Jesus, que era Judas e Tiago, né? Eles também tinham as famílias e faziam a obra juntos. E um dos apóstolos que era líder da igreja em Jerusalém era o irmão do Senhor Jesus, que chamava Tiago. Então, e Cefas aqui é o Pedro. Pedro também tinha família. Então Pedro, ele tinha família. Em Mateus capítulo 8, verso 14, não precisa você abrir lá, mas diz assim que a sogra de Pedro estava com febre. E Jesus então vai lá e ora por ela. E ela se levanta, então começa a servir o Senhor e as pessoas que estavam com ele. Então veja que Pedro também fazia a obra em família. Pedro fazia a obra do Senhor em família. Atos 21, 5. Olha o que diz lá em Atos 21, 5. Diz assim: depois de passarmos ali aqueles dias, saímos e seguimos a nossa viagem, acompanhando-nos todos, com as suas mulheres e filhos, até fora da cidade, e postos de joelhos na praia oramos. Então eles faziam a obra deles em família. Amém? Por isso que nós incentivamos vocês a servirem a Deus, a trabalharem no encontro. A mulher trabalha no encontro dos homens, o homem trabalha no encontro dos homens. E aí tem o encontro, daí o ano que vem a gente está projetando fazer um encontro aqui para casais também. Nós estamos já com esse projeto. Esse ano não deu, por causa de agenda e um monte de coisa, mas o ano que vem não tem como. Nós vamos fazer esse encontro de casais aqui. Então, eles faziam a obra deles em família, queridos. Jesus, ele tinha um pai que cuidava dele. Olha o que diz em Lucas capítulo 2, verso 40. Lucas capítulo 2, verso 40 aqui. E o menino ia crescendo e fortalecendo-se, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Quem é esse menino aqui? O Senhor Jesus. Mas eles estavam aonde aqui? Lá em Jerusalém. Eles estavam servindo a Deus em família. Por quê? Porque o pai dele, terreno, que era o pai adotivo dele, que era o José, porque o José não gerou o Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi gerado pelo Espírito. Ele foi gerado pelo Espírito Santo.
Pode passar o outro versículo. E diz assim: ora, seus pais iam todos os anos a Jerusalém, à festa da Páscoa. Então, os pais ensinaram os filhos. Você tem ensinado teus filhos? Você tem aberto uma palavra lá? Eles veem vocês orando, agradecendo pelo alimento, queridos. Sabe, a sua vida não é só vir só na igreja, ou lá na célula, na quarta-feira. Isso é uma bênção. É muito mais do que isso. Você vai ter que treinar, né? O Nelson e a Tânia, eles estão dando curso de filhos lá, e se vocês passarem pelo curso de filhos, pais e filhos, fizerem esse curso apenas como um curso, não adianta nada. Vocês vão ter que aplicar, não é isso, Tânia e Nelson? Vão ter que gastar tempo lá em casa. Eles vão ter que sentar com os filhos. Ó, filho, não é assim e tal, porque muitas vezes nós queremos pegar já a varinha, que é o último estágio, e já descer a varinha nos filhos, e não é para fazer isso, é para você gastar tempo. Fala com ele, ensina ele entende, amém, queridos? Seu filho vai entender. Assim é com os nossos discípulos também, adultos aqui na igreja. Já tem uns discípulos meio velhos já comigo, dá vontade de já pegar o último estágio já, pegar a varinha já. Eita, eu pego mesmo. Vamos lá. Quando Jesus completou 12 anos, subiram eles segundo o costume das festas, está vendo? Ele foi lá para Jerusalém. E olha o que ele estava fazendo lá. Terminados aqueles dias, ao regressarem, ficou o menino, Jesus, em Jerusalém, sem o saberem seus pais. Ele ficou lá. Por quê? Porque ele estava onde? Ele estava no templo do Senhor. Ele tinha amor pelas coisas de Deus. Você tem colocado amor pelas coisas de Deus no teu filho? Você sabe por que os nossos filhos muitas vezes não gostam das coisas de Deus? Quando eles chegarem um tempo, que hoje quando eles são crianças, eles são obrigados. Vocês vão lá e dão um tapa na orelha e vamos para a igreja, pelado. Vamos para a igreja. Mas vai chegar um tempo que eles vão se tornar adolescentes e eles vão dizer assim, não quero mais saber. Por que eles não querem mais saber? Aqui era um junior, né? 12 anos, é isso? Junior na igreja? Era um junior lá. Mas ele estava envolvido nas coisas de Deus. Olha lá, outro versículo. Julgando, porém, que estivessem entre os companheiros de viagem, andaram o caminho de um dia e procuraram entre os parentes e conhecidos. E não o achando, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Quando o viram, ficaram maravilhados e disseram-lhe sua mãe: filho, por que procedeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Respondeu-lhe, porém, Jesus: por que me procuráveis? Não sabeis que eu devia estar na casa de meu pai? E eles, porém, não entenderam as palavras que ele lhe dissera. Então, descendo com eles, foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. Meu Deus! O pai dele não era José, mas ele respeitava José, porque José ensinou as coisas de Deus para ele. Jesus se fez carne e habitou entre nós, amém, queridos? Entende isso? E ela então guardava, e ele então, Jesus se sujeitou, porque ele era uma criança. Ele pode dizer assim: não, eu sou Deus, e vocês, agora, eu levanto a minha mão e fogo em vocês, meu pai e minha mãe, vocês estão queimados e mortos agora. Não, ele não fez isso. Ele se sujeitou, se colocou debaixo. Mas ele estava na casa do meu pai, aprendendo das coisas de Deus. Você incentiva teu filho, eles veem Deus na sua vida, eles olham para você e veem Jesus em vocês. Gente, eu fico abismado com as crianças, fico muito abismado, e fico assim, temeroso com as coisas de Deus.
Um dia estava aqui na porta da igreja, uma tarde, de manhã acho que era, meio-dia, pô. Eu estava ali, e aí passa uma criança, e ela falou assim: mãe, olha ali Jesus, ó. Era eu, o Jesus. Sabe o que é isso? A gente é temos um monte de falha, de defeito, então nem se fala. Mas quanto mais você busca as coisas de Deus, quanto mais você fala das coisas de Deus, quanto mais você vive as coisas de Deus, você jejua, você ora, você ama a sua esposa, ama seus filhos, você cuida deles, cuida da igreja do Senhor, você vai, as ovelhas que Deus te deu, os teus discípulos, a tua célula, você vai ficando com a cara de Jesus. Você vai ficando com a face do Cristo ressurreto. Amém? Vamos ficar em pé. O último versículo que eu quero deixar para vocês é Levítico 27:2. Mais 3 versículos só. Olha aqui. Algo precioso que Deus deixou para nós, queridos. Algo precioso. Por quê? Porque você não vai entregar os seus filhos para as garras de Satanás. Você não vai entregar seus familiares. Você vai fazer algo precioso para Deus. Você vai fazer um voto com Deus. Olha o que diz lá. Fala aos filhos de Israel e diz: quando alguém fizer ao Senhor um voto especial que envolve pessoas, o voto será cumprido segundo a tua avaliação das pessoas. Sabe o que é isso? É você fazer um voto. É você... Sexta-feira nós estamos num propósito aqui muito forte, não falte. Porque nós vamos resgatar as almas perdidas na sexta-feira. Você vai resgatar as pessoas que estão perdidas na sua família. Olha o que diz o versículo 14. Diz assim: quando alguém santificar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa, seja má. Como o sacerdote a avaliar, assim será. Amém, querido? Então a tua casa vai ser santa ao Senhor, querido. Você vai fazer um voto pela tua casa. Diz assim: não, minha casa é de Deus. Eu não aceito bebedeira lá dentro. Eu não aceito droga lá dentro. Eu não aceito ninguém fumando lá dentro. Eu não aceito. E talvez você vai dizer assim: poxa, pastor, meu marido fuma lá dentro. Ele bebe lá dentro. Então você vai ter que ganhar ele sem palavras. Aí não adianta você querer chegar lá e... porque o Senhor falou que a minha casa é santa. Não. Você vai ter que dobrar seu joelho. Agora, claro, se a tua mulher toma uns tragos, aí você é o chefe da casa e você bota a ordem naquela casa. Mas ora por ela. Ganha ela também. Vamos lá, versículo, para a gente encerrar mesmo, 28. Todavia, nenhuma coisa consagrada ao Senhor por alguém, daquilo que possui, seja homem ou animal, ou campo, ou da sua possessão, será vendida nem será remida. Toda coisa consagrada será santíssima ao Senhor. Tua casa, diga assim, levante sua mão, diga assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque a minha casa, ela é santa. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti.
futuro para te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar, o nosso futuro para te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Pega suas mãos, igreja, consagra ao Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Profetize no nome de Jesus. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença. Com bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações, todas as nações. Eu e minha casa a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Oh, eu e minha casa serviremos. Profetize sobre a sua família, profetize sobre cada um deles.